Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal da Tribu Winner. Esse aqui é o primeiro vídeo da série do 0 ao 100k. Eu quero provar que qualquer um, mesmo com timidez, mesmo, sei lá, às vezes você tem algum falta de equipamento, você não tem um bom microfone, uma boa câmera e você quer começar a trabalhar pela internet, eu quero provar que isso é possível. Eu também quero documentar para saber quanto tempo eu vou levar para sair do 0 ao 100k aqui no YouTube. Eu trabalho na internet não é de hoje, já faz alguns anos, e eu tive a ideia de produzir esse conteúdo porque eu tenho um Instagram parado, que é o Instagram da Tribu Inner. Faz muito tempo que ele está parado, eu não posto conteúdo, ele já pegou muitas visualizações. Mesmo parado, ele ainda pega aí 17 mil, 20 mil visualizações aí por semana em média. Então é um Instagram muito bom. E eu já provei para mim mesmo que eu consigo fazer um Instagram do zero, um Instagram dark que consegue crescer e consegue gerar receita. E agora eu quero provar também, não só para mim, mas para todo mundo, em quanto tempo que a gente demora para fazer isso no YouTube. Fechou? Eu não tenho nenhum curso, nenhuma mentoria para te vender. Eu não penso em te vender nada. Eu realmente quero crescer do zero e eu quero documentar essa jornada. Então, a forma que eu quero fazer isso é compartilhando conhecimento. Graças a Deus eu tenho um inglês um pouco apurado, então eu consigo entender mais do que a maioria das outras pessoas, mas ainda não sou fluente. E uma coisa que eu percebi é que os gringos eles estão algo em torno de uns 5 anos na frente dos brasileiros. Então, o que eu pensei? Se eu conseguir pegar esse conteúdo gringo e trazer para o Brasil, talvez você consiga ter um ótimo retorno com isso, né? Talvez você consiga pegar isso de forma mais rápida, mais prática e utilizar isso no seu dia a dia, né? Então, o meu conteúdo é fazer, a minha ideia é fazer conteúdo de tipo React e eu quero fazer um canal Dark. Eu quero provar que qualquer objeção que você tem, você pode quebrar e você pode fazer acontecer. Fechou? Eu vou começar fazendo um conteúdo React de um cara que eu gosto muito, que pra mim ele é o maior produtor de conteúdo hoje na internet, na gringa, que é o Alex Hormozzi. Ele começou do zero, ele morava no chão da academia dele e hoje ele tem uma rede de academias que ele faz mais de 200 milhões por ano, 200 milhões de dólares por ano. Ele ensina muito sobre vendas e sobre marketing, posicionamento de empresa, então é um conteúdo muito top. E esse vídeo aqui, que ele postou há um tempo atrás, agora uns dias atrás, é mais ou menos, a legenda é mais ou menos o seguinte: faça isso para fazer 30 mil dólares por mês como um estudante. Então eu quero saber se o que ele está passando, as ideias que ele tem, funcionam só na gringa ou funcionam no Brasil também. Se você gosta de conteúdo como esse, se você não quer ficar só no conteúdo raso do YouTube, do Facebook, dessas plataformas que querem ver você aí se bestializando cada vez mais, se você quer conteúdo denso, conteúdo de qualidade, não só clica na inscrição e também na curtida, mas também comenta aqui embaixo, fala, eu sou o winner. Porque daí eu vou entender que você tá junto comigo nessa, que você quer ver em quanto tempo que a gente consegue crescer e qual é o nosso resultado para você poder replicar isso também, certo? Se você curtir e você se inscrever no canal, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te recomendar conteúdos assim. Então você vai parar de ver aqueles conteúdos de porcaria e vai começar a ver conteúdo que vai te deixar rico. Fechou? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Business to start for students where you can earn $1,120 per day in profit, not revenue. You can do it while you're still in school. And for anyone who's not in school, you could still do it only 4 hours per day. And at the end of the video, I'll tell you the Super Saiyan version of this that can make you $1 million a year. It was one of the 3 businesses that I almost started before deciding to start my gym. And the business was test prep and or tutoring. Most people go about test prep tutoring the wrong way. You don't want to sell tutoring, you want to sell the outcome of tutoring, which is to get into either a job that's going to pay more or be able to pass a test of some sort, or ideally the standardized test, which in my Bom, o primeiro ponto aqui a ressaltar é que ele está falando aqui sobre dar aulas particulares, né? E aqui um ponto interessante que ele falou que ele não vende aula particular, ele vende o resultado. E é basicamente isso.
Se você vender, vamos supor que você está vendendo uma casa. Se você vender uma casa que tem 3 quartos, dois banheiros, sala, cozinha, garagem, tudo mais, você vai estar vendendo um bem. Agora, se você estiver vendendo o sonho da pessoa, se você estiver vendendo o encantamento que a pessoa vai ter morando naquela casa, aí é um negócio completamente diferente. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é isso. Você que trabalha com vendas na internet, que você que já tem a sua empresa, você que tem algum negócio, pensa exatamente assim. Não pensa em não pensa em vender o seu produto ou o seu serviço. Pensa em vender a emoção que a pessoa vai ter quando ela tiver aquele seu produto ou serviço. Ou melhor ainda, pensa em vender a emoção que a pessoa vai ter se ela não tiver o seu produto ou serviço. Porque vamos supor que você está vendendo um produto para calvície. E alguns homens têm bastante problema com calvície. Se você focar bastante na dor, no sentimento ruim que a pessoa tem ao ver que o cabelo dela está caindo, automaticamente você vai conseguir se conectar mais, vai conseguir vender mais. E se você também vender não só o cabelo, mas a autoestima da pessoa, você vai vender muito mais também. Então, esse gatilho aqui pode fazer com que o seu negócio saia do zero e consiga faturar, sei lá, 10, 20, 30 vezes mais apenas com uma diferença de comportamento. Fechou? Bora lá. Opinion are the most valuable tests that you can help someone prepare for, because when you get into a better school, either college or business school, that has a material difference on the network that those people hang out with, the companies that recruit from those schools, and the average salary and earning capacity of those people. College was the original biz op. It was anybody can come in and you will make more money as a result of going through this training. Here's the simplest model that works, very time constrained, that anyone can do. Number one is that you don't do one-on-one. You do one to many, but you don't do unlimited because you're probably not good enough to do that yet. But you can do semi-private. The reason semi-private. Aqui ele falou um outro ponto interessante também, que é não faça um a um. Aqui é um ponto um pouco discordante. É claro que ele tem muito mais autoridade do que eu, ele faz 100, 200 milhões por ano, então ele está num patamar totalmente diferenciado. Mas para você que está começando, eu particularmente, quando eu comecei com meus infoprodutos, eu comecei no 1 a 1 também. E é a melhor forma de começar, tá? Só que não é escalável no longo prazo, não vai fazer a sua empresa crescer, você vai estar sempre limitado. Aqui muito provavelmente ele vai falar, eu não cheguei a ver esse vídeo até o fim, mas muito provavelmente ele vai falar sobre, olha, se você cobrar R$ 100 em uma aula privada para uma pessoa só, no 1 a 1, talvez você cobraria, sei lá, 30, 50 para ter 8, 10, 20, 30 pessoas, sei lá quantas pessoas que teriam nessa aula, e você ia ganhar mais. Você ia perder na unidade e ganhar na quantidade. E isso faz muito sentido, tá? Aqui um ponto ele está falando sobre, a ideia dele seria sobre ensinar estudantes a passar nas provas. Então, aqui é um negócio muito pessoal e muito único. Mas se a gente for colocar isso no ramo do marketing digital, ou no ramo de vendas, ou algum outro tipo de coisa que a gente vê muito por aí, talvez você consiga ter um número muito grande de pessoas na mesma sala, certo? Eu vejo pessoas aí que têm 100, 50, às vezes 200, 300 mil pessoas. Eu vi pessoas até com 10 mil pessoas em uma live, em uma call, ensinando conteúdo pago, entende? Então, essa pode ser uma diferença muito grande no seu negócio mesmo. Is one of the most profitable service models is that you can charge 2/3 of what you can do one-on-one, but you can do it with 8 times as many people. If you have a group of 8 students, it's still a small group setting, they still get the personalized attention, but when they're taking problems, you can have them take turn doing the problem versus teaching someone on the problem. If you charge $60 an hour and you're doing one-on-one, which is the typical model that most people will do, you worked 4 hours, you would make a total of $240 versus doing one on 8 and charging $35 with 8 people there, you make $1,100 for the same 4 hours. This is when we talk about. Bom, aqui foi exatamente o que eu falei. Ele deu o exemplo de que os professores particulares lá nos Estados Unidos cobram $60 a hora. Então, entre você cobrar $60 a hora para uma pessoa só e cobrar $35 a hora para 8 pessoas, compensa muito mais 8 pessoas. E
talvez você poderia ter colocado até 10, 12 pessoas ali numa turma, porque são turmas presenciais. Como eu falei, se o seu conteúdo não for presencial, você pode colocar um número ilimitado de pessoas. Tem plataformas que aceitam milhões de pessoas ao mesmo tempo e não cai a transmissão. Então dá para fazer isso e é uma ótima oportunidade mesmo. About opportunity vehicles, 4.5 times more money per unit of time. Because you have this model and not the one-on-one model, from a money math perspective, you charge 35 bucks, it's cheaper than the 60 that someone would charge one-on-one. You might be better, but you have 8 people. You're making $280 an hour. You do 4 of those hours a day, you're making $1,100 a day for 4 hours of work. You're one of those people who was a really good student, didn't know what to do. You could make more doing this than you could being a doctor, not have to go to school, not have to take loans, and still have your entire day and just work from 6 to 10. Not bad. Aqui ele usou um ponto muito interessante que também você já viu em alguns vídeos de venda, se você já estudou um pouquinho. E se você ainda não viu, você pode começar a perceber que para embasar o que ele está falando e para dar mais autoridade no argumento que ele tá mostrando, é, ele usou o exemplo de que você pode ganhar mais dinheiro do que um doutor sem fazer a faculdade. Você pode ganhar mais dinheiro do que um médico sem passar por esse mesmo tempo. Você pode fazer isso sem precisar daquilo. É algo muito poderoso, é um gatilho mental muito forte. Se você trabalha com vídeos de venda, com estruturas de venda, comece a pensar nisso. Nesse caso aqui, ele tocou em 4 pontos. Você não precisa trabalhar o dia inteiro, você não precisa ser um médico, você não precisa fazer um empréstimo para pagar a sua faculdade e você vai ter mais liberdade. Então, é bem interessante e é uma forma boa de se argumentar. Quando você começa a mostrar provas de que o seu argumento é válido, automaticamente você ganha mais autoridade também. Como eu disse, esse é um conteúdo React, mas eu quero passar um pouco da minha experiência e do conteúdo que eu já adquiri até hoje. Então, eu recomendo que você anote isso, porque algum dia isso ainda vai ser necessário na tua vida. Fechou? What's cool about this, you could do it at free libraries. I got tutoring, I did it at free libraries. She didn't have to pay for that. I got to do it just at cost. All you have to do would be to get students that would pay you 3 times a week, and you would need 50 students to do that. $35 a session would be a very nice sweet spot that most people could afford, and you price that again based on the fact that they would make $100,000 more a year if they go to these better schools. In terms of packaging this, I would prefer to get people to prepay because I don't like transactional one-off things because it ties it too close to the time I'm spending, but I would work it out so that it would be $35 a session. I could probably estimate in order for us to increase your child or student or your own score, every 1,000 problems statistically gives you an extra 20 points, whatever that. Bom, aqui algumas coisas importantes do que ele falou foi, primeiro ponto, você não precisa ter um número ilimitado de clientes. Você pode trabalhar o LTV desse cliente. LTV é Lifetime Value. É o quanto de tempo que aquele cliente compra com a sua empresa, compra com o seu negócio, é o tempo de vida do cliente. Então, se você fizer um cliente, vamos supor que ele não usou esse exemplo, mas aplicando ali na métrica do marketing digital, que a maioria das pessoas já tentou ou está tentando fazer isso, que a maior parte das pessoas trabalha com tráfego pago. Se você gastar R$ 50 para fazer uma venda de R$ 100, talvez você possa estar tendo lucro, depende da sua margem, enfim, depende de vários fatores. Mas vamos supor, você está gastando R$ 50 para fazer uma venda de 100. Automaticamente você está ganhando, entre aspas, 50, se isso for um infoproduto, é claro, né? Beleza. Aí imagina agora que você pega esse mesmo cliente e consegue vender o segundo mês esse mesmo produto para o mesmo cliente. Agora você não pagou os R$ 50 e você está ganhando R$ 100 de novo. Então você está tendo um ROI infinito nesse caso. Você está conseguindo lucrar muito mais sem precisar investir em nada. É mais ou menos esse o conceito. Aqui é um outro ponto interessante também. Ele falou sobre $35 a hora para um estudante. A gente tem que levar em consideração o salário mínimo e o quanto se ganha, né? Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas trabalhando aí com um salário mínimo de mais ou menos uns $15 a hora conseguir fazer entre 2.500 a $3.000 por mês. Um estudante ele vai trabalhar metade do tempo, então ele vai conseguir fazer uns 1.500, aí estourando uns $2.000, certo? Se ele trabalhar alguns finais de semana ou dependendo do que ele fizer, ele pode ganhar mais.
Então esse cara, ele tem esses $35 para pagar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4, 5, 6, 10 vezes no mês. Ele consegue pagar $350 por mês para ter uma capacitação que vai fazer com que ele ganhe, sei lá, 50, 100 mil dólares por mês quando ele terminar a faculdade, entende? É basicamente isso que ele está falando. Aqui no Brasil, talvez seria melhor, se você for tentar fazer esse mesmo trabalho, que você foque em escolas particulares, colégios particulares. Por quê? Porque aí você já vai estar dando aquela filtrada que você precisa no seu público-alvo, certo? Porque aqui ele está falando sobre um público geral e praticamente todo mundo consegue. É muito fácil, bastante acessível para o americano conseguir pagar isso. Mas para o brasileiro, talvez, em algumas regiões e para algumas pessoas, talvez esses 350, talvez esses, sei lá, R$ 400 por mês, possa fazer uma diferença muito grande. Então, aí entra num ponto crucial. Você tem que conseguir valorizar o seu trabalho, mas você também tem que cobrar um preço que o seu cliente possa pagar. Se você está cobrando um preço muito caro que o seu cliente não pode pagar, você tem que ou trocar de cliente ou trocar de produto. Eu recomendo que você troque de cliente, tá? Que você dá aquela filtrada que eu acabei de falar. Porque se você sabe que os empresários da cidade pagam, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais, dependendo da cidade, pode ser até mais caro do que isso, numa mensalidade de uma escola particular. Então, se você sabe disso, essa pessoa, ela tem aí uns 300, 400 reais por mês para investir no futuro do filho dela, entende? Agora, aquele cara que vive de auxílio do governo, que realmente passa uma situação de fome, esse cara ele dificilmente vai conseguir é, se compromissar com isso também. E também é um outro ponto. Geralmente essas pessoas são mais esforçadas e o esforço sempre supera o talento quando o talento não é esforçado. Então, pessoas mais esforçadas tendem a precisar menos desse tipo de serviço. Obviamente, esse aqui é só um exemplo, você pode utilizar para várias outras coisas. O que você tem que entender é o conceito. Como que eu vou aplicar isso na minha empresa hoje? Talvez a sua empresa, sei lá, vende insufilme de carro. Como que eu vou trabalhar com isso hoje na minha empresa? Então você tem que modelar isso para o seu, colocar isso para o seu modelo de negócios e fazer isso virar, fazer o game acontecer. That math would be, that would be obviously a core part of my selling pitch. We have to get you to do this many problems, which is going to take this much time. And so I would sell the goal, which is how much do you want to increase your test score? From a curriculum perspective, you have a 3-day curriculum that you teach to Class A and Class B separately, and then the last day you do as the makeup for those people, but they would still have to pay the same rate, but that way they don't fall behind. So you literally don't have to do anything during the day. You could work a full-time job, you could play video games all day, and then just do tutoring 4 hours. Test prep is extremely repeatable if someone does the work. They did a research study. The test scores that people have on SATs and GMAT is directly proportional to the number of problems they solved before taking the test. It's a very clear input-output equation. The more problems someone does, the better their scores are. When I learned that one research graph, I bought every single GMAT phone book that I could find at Barnes & Nobles, and I did all of them. And that's how I scored above Harvard's GMAT. And it took me 4 months to do that. I worked personally 4 hours a day doing problems. On Saturday, I would do a test to test my score to see if I got better. Kind of like chess, where there's pattern recognition. I was more motivated to be good at this test than any test I'd ever taken, which is why I got so motivated to help other people do it too, which is why I started thinking about that business. So if you are somebody who was pretty good at school, was pretty good at standardized tests, this is a really great opportunity that you could make top 1% earning with no capital out of pocket, no rental space, no build out. First thing to do is hit up your network. All the people that you know, go knock doors, but also DMing people that are in your high school. And you could say, hey, do you know anybody who needs test prep services? I got this score and I moved my score from X to Y just doing this. I'm walking people through it so that they can get the same test scores. Aqui outros pontos interessantes também que ele citou, é, um deles é o modelo de negócio que ele montou, né? Isso, pelo que eu entendi, nunca foi realmente, ele nunca colocou isso realmente em prática, mas foi um modelo de negócios muito interessante e basicamente ele focou o modelo de negócios dele na solução de problemas. Como ele falou, ele resolve problemas. Então, quanto maior o problema que você resolver, maior o lucro que você vai ter. É por isso que
muitas pessoas que, principalmente quando eu não empreendia, quando eu ainda não trabalhava, quando eu era criança, eu achava que as pessoas que tinham uma empresa que ganhava 100 mil reais por mês tinham menos dor de cabeça do que as pessoas que tinham uma empresa que ganhava 1.000 reais por mês. Só que eu percebi que na verdade isso não é verdade, isso é um pouco complicado, porque geralmente as pessoas que ganham 100 mil são porque elas resolvem problemas maiores. E problemas maiores geram responsabilidades maiores, que geram outros problemas maiores. Isso é um ciclo vicioso. É mais difícil você começar do que você tá no caminho. Então você tem que entender isso. Um outro ponto interessante aqui que ele falou também é sobre vender. Cara, como é que você vai pegar os primeiros clientes? Sei lá, bate na porta da galera, manda mensagem pra galera no Instagram, é, sei lá, faz a sua rede de networking. Eu vejo muito, mas muito mesmo, muitas pessoas falando que querem mudar de vida, ou que tem um bom negócio, que tem um bom serviço, mas que não espalham isso. E basicamente, todo negócio precisa de três coisas para ter um ótimo resultado. Ele precisa de, primeiro, ter uma boa oferta, certo? Ele precisa ofertar algo valioso. Então, para uma pessoa específica, aquilo tem que ter importância. Não precisa ser para todo mundo. Por exemplo, você provavelmente não joga golfe. Não é um esporte muito praticado pelos brasileiros. Então, você não precisaria de uma aula particular de golfe. Agora, para um atleta, um cara que joga golfe, cara que pratica, que gosta do esporte, se tiver uma pessoa especificamente vendo todos os movimentos dele e alterando tudo o que ele está fazendo de errado, melhorando tudo o que ele está fazendo de bom, fazer com que a performance dele eleve em, sei lá, em 100 vezes num período de 3 meses, esse produto vale a pena para essa pessoa. Entende? Então, você tem que entender basicamente isso. Você precisa entender o seu público-alvo, se conectar com ele e gerar uma oferta irresistível. Como que você faz uma oferta irresistível? Primeiro ponto, você precisa achar uma dor forte. Então, você acha uma dor forte que o seu público tem que resolver e eles precisam do seu produto ou do seu serviço. A partir do momento que você entendeu essa dor forte, você precisa achar com o que esse seu público-alvo se parece. Então, o que essas pessoas gostam de fazer, onde essas pessoas estão, o que elas fazem, e automaticamente você vai entender o que o seu público-alvo faz, como ele pensa e o que ele gosta. Quando você tem todas essas informações, você só precisa apresentar ele para essa pessoa de uma forma que não seja tão invasiva, que a pessoa consiga entender o que você está passando. Tem que ter uma oratória bem clara e objetiva. Você tem que ensinar como se você estivesse falando para uma criança, beleza? A partir disso aí, vem o segundo ponto. Quando você oferece e a pessoa aceita, você pode ficar tranquilo, porque a maioria das pessoas não vão aceitar. Geralmente, em média, quando a gente está falando de mensagens no 1 a 1, a gente está falando, vamos supor, eu construo sites e eu começo a mandar mensagem para um monte de empresa que eu sei que tem um Instagram bom, mas não tem um e-commerce. E eu falo, olha, eu consigo fazer um site para você em tanto tempo, eu consigo aumentar suas vendas, blá 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 blá. Geralmente, em média, você vai. Aí, se você for muito bom na conversa, eu sei porque eu sou um vendedor de muito prazo. Eu comecei trabalhando vendendo picolé na rua, então eu tenho essa experiência de vendas. Mesmo eu que tenho muita experiência, eu, sei lá, mando mensagem para umas 20 pessoas e eu consigo fechar só com uma ou duas, em média. Então, isso quando é muito bom. Às vezes eu mando mensagem para 50 pessoas e não fecho com ninguém. E é muito comum isso, certo? Então você tem que entender que você não vai vender para todo mundo, mas para quem você vender tem que valer a pena o seu serviço, ok? Quando você vendeu, quando a pessoa realmente ele te pagou e você já está trabalhando, já está entregando seu produto ou serviço, você tem que entregar o melhor que você conseguir. Não importa se o seu melhor é pior do que o das outras pessoas. O seu melhor tem que ser o seu melhor. Você tem que ser o seu maior crítico. Todos os dias, a todo momento, você tem que olhar para si mesmo, olhar para o seu produto, olhar para o seu serviço e pensar: será que eu posso fazer melhor do que isso? E sempre melhorar. Se você melhorar 1% por dia, você vai ver a diferença gritante que vai ter em 1 ano, em 2 anos e por aí vai. Ok? Então, você pensa primeiro nisso. Você consegue entender o público-alvo, acha uma dor forte, cria um produto ou serviço pensando nessa dor forte, oferece para esse público
E na hora que ele comprar, você tem que entregar a melhor experiência possível. Pensa em tudo. Por exemplo, eu não sei se você já chegou aí, mas uma loja do Starbucks, ela vende um café muito bom. Só que eu não sei se você sabia, mas o café do Starbucks é o café do sul de Minas. O café que eles vendem no mundo inteiro é o café brasileiro. Só que por que que eu posso chegar no mercado e comprar o café por, sei lá, valor X, e eu chego no Starbucks e eu compro o mesmo café por valor 10x, 5x, um valor muito maior? Porque quando eu chego no Starbucks, eu tenho um ambiente preparado para mim, eu tenho um atendimento preparado para mim e tudo contribui com que a minha experiência seja a melhor possível. Esse é o processo de encantamento do cliente. Se você conseguir fazer isso, cara, é só questão de tempo de você estourar na internet. Se você consegue fazer isso, é só questão de tempo. E o terceiro passo, se você consegue ter uma oferta boa e se você consegue entregar realmente o que você oferece, um outro ponto antes de chegar no terceiro passo, é que não importa se você oferece pouco, você tem que entregar o que você oferece. Não ofereça mais, não tenha uma oferta maior do que o que você entrega. Não adianta, não funciona. Vai por mim. Foca em entregar mais e oferecer menos. Depois que você está entregando muito, foque em melhorar a sua oferta. Quanto mais você melhorar a sua oferta, mais você vai vender mais. Só que para você crescer uma empresa no longo prazo, você tem que pensar muito no nível de satisfação do cliente, tá? O terceiro ponto é, quando você entender isso, quando você conseguir fazer isso rodar em prática, e você tiver clientes bem-sucedidos, que eles vão gostar do seu produto ou do seu serviço, a única coisa que você precisa fazer é ser conhecido. Então vamos supor, é, eu tenho várias hamburguerias aqui na minha cidade e frequentemente eu compro. Eu não vou falar que todos os dias eu compro fast food, mas algo em torno aí de todas as semanas eu estou comprando alguma coisa. Então eu geralmente no mês eu experimento de 2 a 3 hambúrgueres diferentes, pelo menos. E eu levo tudo em consideração. Eu levo quanto tempo que ele demora para chegar na minha casa, como que ele é entregue, como que é o atendimento que eu tenho pelo WhatsApp, é, e o sabor, obviamente, né, e tudo mais. E por último, do último, eu olho o preço. Quando eu vejo isso, quando eu vejo todas essas variáveis, eu já cheguei num ponto que eu achei o meu hambúrguer preferido aqui na minha cidade. E eu simplesmente não sei o porquê que eles não vendem mais. Eles estão num bairro bem afastado, num bairro onde a maioria das pessoas não conhecem, e o hambúrguer deles é muito bom. Só que tudo o que eles precisavam é de ser bem reconhecidos. Então eu tenho certeza absoluta que para essa hamburgueria, se eles pegassem a conta de Facebook ou do Instagram que eles têm, impulsionasse uma publicação ou criasse uma campanha lá na BM do Facebook, uma campanha de engajamento ou de alcance ou de reconhecimento de marca, tanto faz, qualquer uma das três, rodasse R$ 10 por dia durante uma semana, eles iam sair de, sei lá, 30 vendas por noite para 200, 300 vendas por noite. Aí é um outro ponto. Eu não sei se eles conseguem entregar isso, mas eles conseguem vender, porque é um produto muito bom, porque as pessoas gostam. E um outro ponto também é esse aí. Se você consegue ter uma alta taxa de sucesso, os seus clientes gostam do seu produto, você pode pedir para que esses clientes façam recomendações do seu produto. E automaticamente, se isso realmente, se o cliente gostar tanto, ele vai ter essa reciprocidade, ele vai te oferecer, ele vai te indicar para algum amigo e automaticamente você vai crescer muito e muito. É por isso que é muito comum, e eu vou até te pedir nesse exato momento, se você gosta desse conteúdo, pega o link de compartilhar, pega ali o botãozinho ali do aviãozinho, manda para um amigo, manda para 2, 3, 4, 5 amigos. Se você ainda não tem amigos ricos, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você não tem amigos ricos, chama essas 5 pessoas e fala: vamos ficar rico junto, vamos montar um negócio junto, vamos crescer junto, vamos fazer isso acontecer. Manda esse conteúdo para elas e fortalece o nosso trabalho também, porque eu sei que esse conteúdo é de qualidade e eu sei que a maioria das pessoas tende a gostar, né? E é isso aí. Bora para terminar o vídeo aí. Because I was able to get into a better college as a result of this course. Here's where I was
here's what happened, here's the method I used, here's the outcome of the improvement. I would also be DMing parents and adults because I have no shame. If you want to start a business, you should probably get rid of your shame because you're going to get embarrassed. So you just ask lots of people, and if you ask enough people and say, hey, I'm giving a free session to show how my whole method works, and I'll do it for free, and if it makes sense for them, awesome. And what that is really more of a half assessment into a sales pitch. You do a little bit at the beginning, show them one easy win that they can have, they see an improvement, and then you transition like, this is how I teach, do you like that? You give the first 5 to 10 for free, and you do that, you say you have to do your homework, and every day you don't do your homework, I will bill you. You have some skin in the game, and then they might even like that, where they're gonna be way more motivated to actually do the work, and then in so doing, they will get even better test scores. At the end of that, there's 3 things you're gonna ask for them. Feedback on things that could be better, your testimonial, and you're gonna ask them for a referral. There's the big 3 that you're gonna do in exchange for doing the work for free. If you get more than 10 people who really want, then guess what? You can just start charging. Once you have the referrals and the testimonials, post the testimonials, let me know if you're interested too. Very simple. They post, anybody who engages, you can DM them with better offer. If that was my first 10, my next 10 I'm doing for half off. Those are not super hard right hooks because they're inspiring for a lot of people. People think it's cool. And then you have call to actions which drive into your DMs, and then you can upsell them from there. Beyond that, the other 2 ways would be reaching out to people who you don't know, not just people you do know, and then running ads. Most people could just do people they know, referrals, going to sports teams where they need tutoring and saying, hey, I know some of these guys are worried about getting into school. I know they're not trying to go to Ivy, but they need to get above an X to get in with their sports scholarship or whatever. You can go to the teams, it spreads really quickly, and then all the lacrosse dudes or all the hockey dudes could come at the same time after practice. If you do a good job, the word of mouth will spread. That's it. It doesn't have to be a complicated amount. Maybe it takes you 6 months to build up your student base to be at $1,000 or $1,100 a day. Would you rather do that than spend 4 years in college, go into debt, and not make money the entire time and have to work full time to do that? Your call. So you could do all that stuff that I just said on your own with basically no help and get yourself to a top 1% earning income, which is better than anything you're going to get after college anyways. And you can do it in 6 months without risking the money, the time, and the debt. But if you wanted to go Super Saiyan, you can have other people do those. Aqui um pouco antes dele, ele tá falando o método Super Saiyajin dele, mas um pouco antes, ele tocou em alguns pontos que eu tinha mencionado anteriormente, que é sobre pedir indicações, pedir para as pessoas compartilharem. Se, vamos supor, se você tem um aluno, nesse caso aí dele, você tem um aluno, você tem um cliente bem satisfeito com o que você tá vendendo. Se essa pessoa postar uma vez por semana um stories e essa pessoa tiver um alcance de, sei lá, 200 pessoas da região, automaticamente você está pegando 200 pessoas a mais de graça, certo? Você sempre tem que estar pensando nisso. Quanto mais feliz o seu cliente estiver, maior a chance de você ter mais clientes, porque esses clientes felizes vão mostrar para outros clientes, para outros potenciais clientes, para outras pessoas como ele, que provavelmente vão querer comprar o seu produto. E, bom, ele falou ali sobre os atletas, né? Que tem, nos Estados Unidos tem muitos atletas com bolsas de estudo por causa de participar de times, né? De competições. E a maioria desses atletas geralmente realmente tem problemas para passar nos testes, para passar na faculdade. Se eles não passarem, eles perdem a bolsa. Então, para eles fazem muito sentido. E o conceito é muito simples mesmo. Imagina que ele pega uma pessoa, um atleta do time de, sei lá, de basquete, ou qualquer time que seja do colégio, ele pega apenas um atleta, ele dá uma mentoria gratuita de 1, 2 horas, faz aquela pessoa entender, aquela pessoa consegue aprender um conteúdo, automaticamente ele vende para essa pessoa começa a ter resultado, automaticamente isso se espalha por todo o time, e não só o time de basquete, mas o time de beisebol, o time de futebol americano e por aí vai. O boca a boca funciona muito. Vai por mim, realmente funciona. As pessoas estão sempre pensando muito em rodar anúncio, mas se o seu SEO, se o seu ali no orgânico não funcionar, velho, não adianta você rodar anúncio. Você pode rodar R$ 1 trilhão de anúncio que você não vai vender se você não tiver um orgânico bem feito, entende? Agora, se você tiver um orgânico bem feito, tudo que você precisa é rodar um anúncio. É bem simples, entendeu? E ele até falou sobre rodar anúncios. Você pode ser reconhecido pagando bem pouco hoje em dia. Hoje em dia não é tão difícil mais ser famoso. Alguém que investe em uns R$ 300 por mês, durante uns, sei lá, uns 3 a 6 meses, consegue ficar famoso rápido. Independente do que ele fale, independente de qual conteúdo. Simplesmente precisa gerar conteúdo para qualquer plataforma. Então, não é tão difícil quanto antigamente. E agora vamos ver o Super Saiyajin, ver se realmente funciona.
things for you, because then you just get really good at getting the students to sign up and say yes. And then you templatize your process for how you get them to do more problems, because that's the most predictable way of increasing their score. And so then you have a teacher who you can pay $50 an hour. You make the spread between the 280 and the 50. And many teachers will happily work for $50 an hour. And if you really wanted to run really crazy margins, which I prefer to, I like to have my service-based margins at 80% or higher, which means that my cost per unit below 56. So 50 works there. That means you can pay good people. They could make more than they're making with the real job. They're happy to do it. The students are happy to pay it because it's less than one-on-one. And then all the while, you get to scrape everything off the top without ever having risk. And then those 4 hours you get back, what do? You promote more. You market more, you sell more, you get more people in, and you find other teachers. So then what happens is you start getting a development pipeline for getting students in and a pipeline for getting teachers in. Hey, teacher said 50. Do you have any other teacher friends who you think would be good at this? Yeah, I've got 10 friends who would love to make twice as much money in half the time. Great, send them my way. Then you get a line of teachers who are waiting for you to find them students and a line of students that are ready to come in groups. You wanna go God mode. You can do 4 teachers rather than 1, and they're now getting paid $50 an hour. You're still making your same 280, but you're making 1,100-ish per hour because you got 4 guys working. So at the end of the day, just that half day of 4 hours with 4 people working, you're making $4,400 a day. And you paid each of them $200 each, $800 off $4,400. You're looking at $3,600 a day. Does anybody know what it takes to make $1 million a year in income? Survey says $3,300 a day. You're at 36. Guess what? You now make $1 million a year. You're more than above the top 1. Bom, aqui ele falou sobre formas de escalar isso aí ainda mais. E faz muito sentido mesmo. Se você consegue. No caso ali, ele usou o exemplo de grupos de aulas particulares, né? Mas, como eu falei anteriormente, talvez dependendo do seu nicho, dependendo do seu negócio, você não precisa necessariamente fazer só aulas particulares. Você pode fazer aulas no Zoom ou em alguma outra plataforma pela internet. E na maioria delas, você tem um acesso ilimitado. Você pode ter, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas por hora. Entende? Nesse caso aqui, ele ainda está vendendo a hora dele. Tudo bem que ele está vendendo a hora por um preço muito bom, mas ainda assim é trocar tempo por dinheiro, certo? Então, uma alternativa disso aqui poderia ser os cursos gravados. Ele poderia vender a aula, o ao vivo, por $35 a hora e o gravado por $10 a hora, vamos supor. Vamos supor que ele tem ali 200 horas de conteúdo, ele pode vender até por $200, aquilo ali a pessoa tem acesso a um ano, entende? Geralmente é muito comum. Basicamente isso é um curso, certo? Obviamente você tem que ter um diferencial. E o diferencial dele aqui está na oferta. Como ele oferece e o que ele faz para dar essa diferença mesmo, certo? Quando chegou ali no ponto onde ele estagnou, que no caso são 4 horas por dia, trabalhando com 8 alunos, né, no caso, como ele deu o exemplo, ele contrataria novos professores. Nos Estados Unidos, eles recebem muito por hora, eles têm muito esse conceito de pagar e receber por hora. Aqui no Brasil não é tanto, mas eu também concordo que um professor, em média, ele gostaria de receber R$ 50 a hora também. Então, talvez se não convertesse, né, trouxesse tudo direto do real para o dólar, sem fazer a troca cambial, talvez faria sentido também. No caso ali, um professor que faz aí R$ 50 a hora, vezes 4 horas, ele vai fazer uns R$ 200 por dia. 22 dias é 4 mil no mês, é um lucro muito bom, é um salário muito bom para um professor. Eu concordo que tem melhores, tem, sei lá, faculdades e tudo mais, que professores ganham melhor, mas não é todo tipo de professor que está nisso. E também eu acredito que seja mais fácil você dar aula para 8 alunos que querem consumir o teu conteúdo do que para alunos que não querem, né? Então, seria também interessante de você contratar professores nesse caso. Um outro ponto é, se você tiver conteúdo, nesse caso aqui que eu também estou pensando, se você tiver um conteúdo que não seja disponibilizado nas faculdades ou que não seja disponibilizado nas escolas, faria muita diferença. Voltando a um exemplo do pai que paga aulas particulares, que paga um colégio particular para o filho. Todo mundo sabe que na Base Nacional do Comum Curricular, na base de ensino do Brasil, não tem educação financeira. Todo mundo sabe disso. Então, se você pegasse uma pessoa, se você mesmo
estudasse sobre economia, estudasse uns 3 ou 4 livros sobre economia, entendesse como a economia funciona, não é tão difícil entender, tá? Você não precisa ir para o mais avançado, mas se você entender o básico, você pode oferecer para esse pai, você pode falar, olha, o seu filho ele está na escola e ele não aprende sobre economia, não aprende sobre finanças. Por que a gente não ensina o seu filho também sobre como guardar dinheiro, como investir dinheiro, como não ser manipulado e por aí vai, entende? Um outro ponto também é sobre empreendedorismo. Também não se ensina empreendedorismo no Brasil. Se você conseguir ensinar como o seu filho pode ter mais produtividade, como ele pode ter ideias de negócios, como ele pode escalar um negócio, ou até mesmo sobre marketing digital, como ele pode, sei lá, montar um marketplace na internet, uma loja no marketplace e começar a vender, entende? Tem vários cases na nossa agência de pessoas que pegaram do zero, falaram assim, ó, eu tenho aqui uns produtos, eu consigo achar um fornecedor, você monta aí, gerencia minha conta aí da Shopee, do Mercado Livre e das outras plataformas, da B2W e da Magalu, e a gente vende. E você fica aí com comissão. É muito comum pessoas que não têm muita instrução conseguindo fazer isso. Então, se você conseguir instruir para uma pessoa, para um filho, né, de alguém que tem uma grana boa, algo parecido, você muito provavelmente vai conseguir ganhar uma grana muito boa. E no caso dele, ele estava falando sobre o God Mode, né, de conseguir escalar isso ao máximo possível. Se você escalar uma equipe, se você tiver, sei lá, 10 professores, você vai estar ganhando aí, sei lá, vamos supor aí, você ganha R$ 1.000 por professor por dia. Você tem 10 professores, são dez mil reais por dia, entende? Como ele mesmo falou, para você fazer 1 milhão no ano, você precisa fazer 3.300 por dia. Então, poxa, se você tiver 3 4 professores, você já consegue fazer isso a partir dessa conta, certo? E é isso, galera. Eu achei um conteúdo muito interessante. Dá pra gente extrair muitas ideias que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Tem coisas que não fazem sentido. Eu já vi vídeos dele que a maioria das coisas não faz sentido. E infelizmente, porque no Brasil a gente tem uma discrepância muito grande, tanto de cultura quanto de valores, porque a gente ganha em reais, né? E lá eles ganham em dólar. Então dá uma diferença muito grande. Mas eu achei bem interessante esse vídeo. Eu não tinha assistido até o fim. E aí, a minha ideia de fazer um react que eu não assisti ainda é justamente essa. É justamente passar o conteúdo que eu tenho em cima de um conteúdo de alguém que tem muito mais experiência e muito mais autoridade do que eu. Sem querer quibar ninguém, nem utilizar nada do tipo, mas agregar conhecimento gratuitamente. Fechou? Eu espero que você tenha gostado. Manda nos comentários aí se você assistiu até o final. E escreve, se você assistiu até o final, escreve hashtag sou da tribo Winner, que eu vou entender que você está focado nesse projeto e eu quero saber em quanto tempo eu e você conseguimos sair do zero ao 100k, mesmo com o conteúdo dark. Fechou? Então tamo junto, se inscreva e siga a gente lá no Instagram.